Graças a Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo hoje, amanhã e sempre. Olha, hoje eu vim vos trazer a solução para os problemas de acidentes que ultimamente estão acontecendo no nosso país, ok? Olha, em cada país, cidade, bairro, residência ou num grupo de família, existe sempre um principado e potestade da parte do maligno, do diabo, que sempre se levanta para quê? Para destruir certa cidade ou transformar as pessoas que eram do bem, passando a fazer o mal. Eu vou te fazer entender da seguinte maneira. Isto, apóstolo Paulo viveu isto e notificou no livro na carta que ele fez ao povo do Éfeso, isso em Efésios 6, onde ele fala que a nossa luta é contra os principados e potestades. Ok? Então, se por exemplo, numa família se levanta um principado do mal, de acordo com a especialidade na qual se encontra o principado, é o que aquela família vai sofrer as consequências. Ok? Eu vou dar exemplo de um certo bairro aqui em Moçambique, em Maputo, Mafalala. O principado que está ali, que se levantou naquele bairro, é de roubar. Há um trono montado do diabo, então vem aí o principado. Esse principado faz a polícia. Todos, a maioria, são ladrões. Transformam-se do nada em ladrão, em Mafalala, em Xamanculo. Sempre existe um principado que manda uma certa cidade, bairro, zona. Por exemplo, se numa família existe um principado que é o marido espiritual, então todas as mulheres não vão casar. Eu pude viver isto uma vez. Fui visitar o bairro de Congolote, numa certa zona. Então tinha mais de 100 casas de mulheres viúvas. Os maridos todos faleceram, a doença mora, a doença mora. Então Deus me disse que aqui há um principado, que é o marido espiritual que se levantou. Por isso essas mulheres ficam viúvas todas. Ok? Então, esses principados e potestades são anjos que conseguem, anjos do mal, aqueles primeiros anjos que foram expulsos do céu. Quando caíram aqui na terra não tinha nenhum homem. E eles aguentam viver fora de um corpo físico, assim. Eles não estão preocupados em se reencarnar ou possuir corpos, ok? Eles vivem assim. Então, esses outros, na quais eles enviam para fazer essas ações, esse mal, então são aqueles demônios, pequenos macebos, recrutas, aqueles que sempre manifestam. Então, principados, eles vivem assim, porque são anjos que viveram muito tempo, serviam a Deus, eles se aguentam viver fora do corpo. Então, esses chamam-se principados e potestades, ok? Então, é contra esses. Aqui em Moçambique, já levantou-se um principado. Este principado está especializado em matar mais por via de acidentes de viação, ok? É por via de acidentes. Aqui, o que causa o acidente? O problema do nosso governo exclui homem de Deus, exclui pastores, profetas. Não é assim que uma nação se constrói. Se formos a ver antigamente, reis, sempre num país, tinha um conselheiro, ok? Um homem de Deus, rei Davi, estava lá o profeta Natan e outros. Então, sempre eles consultavam ao profeta o que Deus fará ou se está de acordo com tal coisa. Mas no nosso país não há isto. Quase em muitos países excluem homens de Deus, fecham as igrejas. Olha, este problema é espiritual. O problema espiritual é resolvido também da mesma maneira espiritual. Levantou-se um principado do mal. O diabo montou um trono. Está sentado na estrada nacional número 1. Um principado do mal. Está a causar todos esses acidentes. Então, a igreja é a solução. É a única maneira que só pode se resolver isto. Orando, jejuando. Mas com esse problema de fecharem a igreja, diminuir o número. Imagina os carros que estão a acidentar. Quantas pessoas estão lá?
Quantas pessoas estão lá? E nas igrejas, quantas pessoas querem? 40 pessoas. Estão a excluir, em outras palavras, estão a dizer, você Deus não é nada, nós não te queremos Deus. É impossível governar sem Deus. É muito impossível. Imagina só, nós aqui em Moçambique temos principados da parte de Deus, porque há principados do diabo e principado da parte de Deus. Temos aqui profetas, aqui temos Honório Kutano. Este é um principado de Deus. Okay? Temos pastor James M.K., é um principado de Deus. Temos bispos da Igreja Universal, da Igreja Mundial. São principados da parte de Deus. O que custava, ou o que custa um dia o governo se reunir com esses todos, fazermos uma oração comum, decretar-se um jejum para travar esse principado que causa acidentes? Sempre que se levanta um principado, isto tudo ocorre para todo o país. Se são acidentes, é acidente em todo o país. Quando levanta-se um principado especializado em matar por katana, todo o país sempre vão estar lá, homem katana, homem katana. Se levanta-se sempre um principado com a especialidade de violar crianças, é só todo o país. Crianças violadas. Então, a igreja, os homens de Deus dobram o joelho todos os dias, orando para cancelar isto na área espiritual. E isso cessa. Quantas vezes começamos de homem katana? Cessou. Veio aqueles homens que engomavam, não sei, violavam, roubavam, violavam, deitavam beijo de pessoas que apanhavam na rua. Cessou. Agora já é acidente. Ok, você já parou para imaginar? Se o nosso governo, por exemplo, o ministro dos transportes, fosse um homem de Deus, dobrar o joelho todos os dias, orar para os seus motoristas. O governo tenta fazer tudo sozinho. Não é possível. Isto é impossível. Você sabe dizer quanto que seu ministro dos transportes e comunicação dobrou o joelho, orou, tem ido à igreja? Qual igreja que frequenta? Sabes dizer disso? Isso? Não. Na INAI, Administração Nacional de Estrada, quando por ver que afastaram a igreja, afastaram homens de Deus, como não presta, são malucos. O que acontece então para abrir ou reabilitar uma estrada? Fazem cerimônia, entornam lá bebida, invocam espíritos, ignoram a Deus. Esses acidentes acontecem por isso. Deus é afastado. Fazem cerimônia, invocando os espíritos para que não haja acidentes. Os mesmos demônios provocam acidentes. Você já parou para imaginar na saúde? Se a ministra da saúde fosse uma mulher ou um homem cheio de Espírito Santo, cheio de Deus, dia e noite, está a orar pelos seus médicos, enfermeiros, serventes, tudo mais, haveria corrupção no hospital. Neste mesmo acidente que aconteceu em Maracuene, lá perdeu-se cabeça. Tem um familiar meu que estava lá, cortou-se cabeça, mas só na casa mortuária há corrupção até onde está o corpo dos mortos. Para você localizar o corpo familiar, enterrou-se com a cabeça errada. Desculpa, eu não queria dizer isso. Mas é o que aconteceu. A corrupção está no nível mais alto, Isso só Deus é que pode parar. Só Deus é que pode parar. O governo agora o que diz? Diz que não, tem que exonerar os ministros não, tem que exonerar diretores da Inater, exoneram este e aquele. O problema não é exonerar, o problema é espiritual. Tem que também ser amarrado no mundo espiritual. Você pode ir levar até instrutores da escola de condução. Aqueles mesmo, eles pôs na estrada, vão acidentar, vão matar gente. Porque quem está lá é um espírito. O que acontece com esses principados? Eles mandam demônios. Quem me dera se aquele motorista que está a conduzir os carros fosse um homem cheio de Deus, cheio de Espírito Santo, antes de partir a viagem, orar? Não acontece. É um bêbado, é um traidor, está ali a conduzir, a transportar milhares de pessoas. Então, o que faz o demônio quando chega? Pede o demônio que faz beber um motorista. Pede que estou a pedir entrar, fazer acidente. Esse acidente não tem uma explicação. Só diz que perdi calço de repente, mas eu fui à manutenção, travei, não travou, cortou-me prioridade. Coisas é só para defender o acidente.
Isto é o que se quer. É o governo trabalhar em parceria com homens de Deus. Levem um profeta, um pastor, um bispo. Ponham ali como diretor, por exemplo, da Inater. O que vai acontecer? Incentivar de manhã. Vamos orar para os nossos trabalhadores. Vamos orar para eles. Vamos orar para eles. Ok? Não é nada disso desonerar. Até dizem que querem carta a serviços públicos. Você até pode ter carta com cargas. Última carta, cargas perigosas. Aqueles que carregam combustível. Pode todos terem aquelas cartas. O acidente vai acontecer porque não está travado na área espiritual. Nosso presidente da República, boa pessoa, esse senhor já teria desistido no trono. Mas ele está a conduzir este Moçambique. O problema são os seus conselheiros. Seus conselheiros. Esses que ignoram a Deus. Não querem saber. Fecha a igreja. A igreja não pode ser fechada. Igreja é esquadra espiritual, onde as pessoas são atormentadas pelo demônio e vão lá, metem queixa. Isso não é espírito. Isto é a igreja. Estou falando da igreja física. Senão vai dizer, igreja sou eu. Sim, é você. Imagina se lá não tivesse uma casa, você ia se salvar sozinho em casa. É impossível. É impossível. Olha, partilhe esse vídeo que chegue até as autoridades competentes para reaver essa situação. Ok? É impossível. Aqui levantou-se. Há um demônio sentado. Ok? Está sentado na estrada, assim como eu estou, assim. Está sentado, só está a provocar acidentes. Há um principado do mar especializado em acidentes. Então nós não estamos a parar de rezar. Não estamos a parar de orar. Estamos sempre orar. Então, por favor, governo, não fechem as igrejas. Fechem tudo, menos a igreja. A igreja é esquadra espiritual. Levem os nossos principados na área de principados de Deus. Temos aqui apóstolos, bispos, profetas no país inteiro. Coloquem lá. Ok? Coloquem lá. Como diretor da saúde, diretor disto e aquilo, para que possa se resolver algumas coisas ou todas as coisas que estão a acontecer. Partilhem. Um abraço ao nosso presidente da República, que trabalha dia e noite, sem parar. Um senhor tão forte. Ok, que Deus proteja a todos.